Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rede Social Entrevista. Chegamos a mais uma edição e vocês que já estão nos acompanhando há um bom tempo esse ano, sabem que a gente está com um cenário novo, mas com o mesmo método de trabalho, sempre trazendo a informação, trazendo você para o assunto, naquele papo descontraído e com profissionais que eu confio, que eu indico, sempre para você ter aquela sua agenda. Se eu preciso desse serviço, onde eu vou procurar? Você pode assistir às entrevistas e ter profissionais que vão resolver o seu problema e fazer companhia aí no seu projeto, no seu dia a dia. Hoje eu recebo a Raquel Rocha, ela que já esteve no Rede Social no outro estúdio, mas ela veio pedalando da outra vez. Isso. Ela veio com o pessoal da Concerta Bike, falando dos serviços, só que ela é nutricionista. E hoje nós vamos conversar com a Raquel Rocha Nutri, para poder te educar na questão da sua alimentação, cuidar da sua saúde. Raquel, seja bem-vindo ao novo espaço do Rede Social Entrevista. Obrigada, Vidiel. Sempre é um prazer estar aqui com vocês e falar de saúde, de alimentação, de coisas que trazem, né, benefício para a nossa vida. É um prazer mesmo. E é um assunto que tem crescido bastante nas redes sociais, é a questão da nutrição. Sim. Muita gente fala que existe a nutrição antiga, a nutrição nova, porque as coisas mudaram com a tecnologia, que a IA é isso e aquilo, que agora ninguém mais precisa do profissional. Raquel, para começar, eu gostaria de entender de quando você se forma até os tempos atuais, realmente mudou a nutrição? Ou a nutrição ela tem ferramentas a mais, mas o trabalho e a seriedade é o mesmo? É isso que eu ia falar. Na verdade, acho que eu vou estender um pouquinho mais. Não vou falar só de quando eu me formei até aqui. Vou falar um pouquinho antes até, né? Antes, o profissional de nutrição, o nutricionista, ele estava muito relacionado com emagrecimento, né? Com aspectos mais nesse sentido, né? O nutricionista é o profissional que vai ajudar a pessoa a emagrecer, vai ajudar a perder peso. E aí, ao longo do tempo, foram percebendo que era muito mais do que isso, né? Assim, na área hospitalar já era mais desenvolvida, né? É uma outra parte da nutrição, mas na área de consultório, que é a minha área, estava muito relacionado ao emagrecimento. E aí foram percebendo que o nutricionista entrava em todas as áreas da saúde, né? Então, se a pessoa vai no cardiologista, o cardiologista faz a conduta dele, passa os medicamentos e tudo mais, mas num determinado momento ele manda para o nutricionista para fazer uma alimentação que seja adequada, para reduzir colesterol, enfim, para controlar a placa de ateroma, seja lá como for. A mesma coisa na área de saúde gastrointestinal, que é a minha área, né? Chega uma hora que o médico ele tem o controle da doença, mas para o paciente avançar na melhora e na cura dele, ele precisa realmente de um reforço, né, da nutrição, entende? Então, se ele não faz uma boa alimentação, ele não evolui, né, de forma satisfatória. Então, com isso, foi crescendo a nutrição e os profissionais foram se diversificando e agora existem as especialidades, né? E uma dúvida que muitas pessoas, quando eu estava falando sobre a presença de um nutricionista aqui, Uhum. eles falaram muito sobre. Me perguntaram, na verdade, sobre essa questão. Quando você se forma como nutricionista, é você que escolhe qual a determinada área que você quer trabalhar, qual o segmento que você quer seguir, ou as experiências que você vai tendo vão te indicando. Um exemplo, eu estou no meu consultório, só que me indicam muito para pacientes que estão em situação hospitalar. Aí você faz um trabalho ou outro ali, daqui a pouco você já está trabalhando em hospitais. Sim. Ou você começa já ali nos hospitais, porque apareceu um estágio e você vê Uhum. que a sua vertente é mais para a questão de ter o seu consultório. Isso se define logo que você sai da sua formação ou a vida vai te levando para essas áreas? Na verdade, a gente não tem uma obrigação de escolher uma área, né? Claro que na faculdade a gente faz os estágios direcionados, né? Mas você vai identificando quais são suas habilidades, quais são suas preferências, entende? E aí você vai se direcionando. No meu caso, eu fui para nutrição por um problema de saúde meu. Na verdade, nem era para, né? Nem era o objetivo transformar em uma profissão, mas eu
fiquei tão apaixonada porque eu me curei, né? Fiquei tão apaixonada e tão feliz que eu acabei fazendo uma transição de carreira e fui para a nutrição justamente na área em que precisei de ajuda mesmo, né? E um sentido também que eu gostaria de levar, estou trabalhando no Brasil como Ah, nutricionista. Eu tenho todo o método ali de trabalhar e tal, só que eu tenho uma experiência com um paciente que ele não mora no Brasil. Ele mora em outro país, tem uma cultura diferente, uma alimentação diferente. eu tenho uns Tem um casos assim. choque cultural na hora de trabalhar assim, até por conta da alimentação, você indica algo que aqui no Brasil é muito normal, mas para Uhum. eles não é muito utilizado. Existe esse choque cultural na hora de tratar com pacientes que são de outras nacionalidades? Não é exatamente um choque cultural, que no meu caso eu atendo brasileiros que moram no exterior. Então eu tenho paciente na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, mas são brasileiros, né? Então, como que a gente tenta trabalhar? Não adianta eu fazer, por exemplo, uma prescrição para ele manipular na farmácia nos Estados Unidos, porque começa que lá não tem, ou tem pouco, entende? Então a gente tenta procurar coisas que são características lá do país, né? A mesma coisa na Itália, também não tem. Então a gente tenta procurar alimentos e suplementos que são característicos lá da região. E aí é o meu trabalho junto com o trabalho do paciente também. E eles super entendem, colaboram, né? E a gente faz um trabalho bem legal juntos, assim. Eu levantei essa questão porque eu vou usar o exemplo de alguns amigos, né, Tá. que moram em Cuba. Uhum. O abacate aqui no Brasil, ele é consumido como fruta. Sim. Você come ali com açúcar e tal, põe na sua salada de fruta. Só que em Cuba eles utilizam como a salada mesmo. Sim, Não é normal. uma fruta, é algo salgado para eles. Sim. E eu conheço outras regiões ali de Cuba também que eles não comem porque é entregue aos animais, porque eles dizem que não é um alimento Não é um para a alimento pessoa. que é bom. Então vem numa prescrição, olha, consuma um abacate e tal. Você, peraí, mas com açúcar ou sem açúcar? Peraí, fazer vitamina de abacate? Já aconteceu em algum momento você prescrever algo para o paciente e ele dizer, não, mas a gente não come A isso. gente não Mas come o que isso. é isso? Já aconteceu? Olha, não aconteceu por quê? Porque antes da gente fazer uma prescrição nutricional, a gente sempre faz um recordatório alimentar para entender justamente o que a pessoa come, como que é o hábito alimentar dela, quais são as preferências, né, o que tem disponível para poder montar um cardápio adequado para aquela região, para aquela situação. Então, normalmente, assim, quando eu vou fazer uma prescrição, eu já fiz 1 milhão de perguntas já para o meu paciente sobre a cultura dele, sobre o que ele gosta, sobre o que ele não gosta, sobre o que ele come, sobre o que tem disponível. Aí sim eu faço. Né? Então, do mesmo jeito que eu atendo pacientes aqui em São Paulo, eu tenho vários pacientes no Nordeste. Então, lá é muito comum no café da manhã banana da terra, cuscuz, tapioca, e eu prescrevo, e tudo bem. Né? A gente, na faculdade mesmo, a gente tem, né, matérias relacionadas à cultura, né, dos estados, não exatamente dos países, mas dos estados brasileiros, sim. Mas, de qualquer forma, a gente sempre vai conversar para eu tentar fazer o melhor que eu puder por você, entende? E qual que é o acesso das classes hoje ao nutricionista? Classe média alta, baixa? É, é mais difícil o acesso, dependendo da classe social da pessoa, ou existe a facilidade maior? Hoje, como é que vocês profissionais lidam com isso? Todas as pessoas podem acessar um nutricionista, desde as classes baixas até as classes mais altas. Para você ter uma ideia, eu tenho pacientes que têm cargos elevados no governo e tenho pacientes que têm trabalhos mais simples, né? Faxineiro, pedreiro, e que cuidam da saúde da mesma forma. Então a gente sempre tenta levar em consideração, né, a saúde financeira do paciente também, mas também qual é o objetivo dele, né? Porque tem muita gente que não vai ao nutricionista, mas põe botox, né? Põe cílios postiços, põe um monte de coisa e aí gasta dinheiro com outras coisas. Ao passo que tem gente que prefere guardar um dinheiro e ir ao nutricionista e melhorar a sua saúde, entende? Então, assim, é para todas as classes, né? E a alimentação da mesma forma para todas as classes.
E dentro das escolas, hoje existe uma facilidade maior para poder ter esse acesso à nutrição infantil? Porque na minha época de escola, a gente ouvia falar de Mas não nutricionista, tinha. mas não tinha nada, nada, nada. Falava assim, ó, você Entendi. precisa procurar uma nutricionista. Uhum. Hoje, as escolas abrem as portas para poder receber o nutricionista, para dar os primeiros passos ali com as crianças. Eu já fiz palestra em escola várias vezes, né? A gente não faz consulta nutricional dentro das escolas. O nutricionista na escola ele tem outro papel. É o papel de cuidar da alimentação, né? Da molecada em si, né? Cuidar do almoço, cuidar da cantina e tudo mais. Mas uma avaliação individual, aí ela é feita no consultório. Mas a gente dá palestras em escolas. Eu já dei várias vezes, colegas já deram várias vezes. Então, assim, informação sempre tem. E quando você lida com a situação que o paciente ele não é tão honesto assim com a nutricionista, o familiar ele tem esse acesso para reforçar na questão do tratamento? Um exemplo, você está cuidando da esposa, só que ela não está seguindo o que você passou e o marido chega e Uhum. fala, olha, doutora Raquel, ela não está seguindo, não, ela não está... Ah, você comeu algo assim? Não, não comi. Não, comeu. Esse contato com a família facilita ou existe algo mais restrito? É você e o paciente, outros familiares não têm tanto acesso assim para contribuição do Entendi tua tratamento? pergunta. Eu recebo tanto né, pessoas de forma individual como famílias inteiras, né? Às vezes um casal, por exemplo, prefere ser consultado em conjunto, às vezes eles preferem ser consultados separados. Mas a gente tem técnicas para identificar quando um paciente está à vontade para falar sobre a alimentação dele, quando tem alguma coisa que ele ainda não está à vontade. Eu não entendo que o paciente é um mentiroso, não é isso, né? Eu entendo que às vezes ele ainda não adquiriu confiança suficiente, né, para falar sobre aquilo, ou é algo que machuca muito ele, né? Principalmente quem está em processo de emagrecimento, às vezes o comer é muito, né, principalmente quando é compulsivo, a pessoa às vezes não quer ainda falar sobre isso. Então a gente tem técnicas, né, para identificar algumas coisas, através de perguntas, através de conversa, né, de ganho de confiança mesmo. E aí a gente vai desenvolvendo. Claro que às vezes a família também fala, e tudo bem, não tem problema, eu sempre levo numa boa, né? Mas eu jamais desrespeito meu paciente, jamais falo, olha, a esposa falou isso. Às vezes, uma mesma família, várias pessoas se percebem, e uma nem sabe que a outra está vendo no consultório, porque eu nunca falo, né? A consulta, ela é individual e ela é... Se a pessoa quiser comentar e quiser falar que ela veio, fez uma consulta comigo, tudo bem. Mas eu jamais, eu chego, seu marido veio aqui ontem, sua tia veio aqui, ó, ela tem essa violência. Jamais, isso é muito antiético. E dá para definir que hoje, da pandemia para trás, ou da pandemia, depois da pandemia, o número de pessoas preocupadas em cuidar da sua saúde, procurando nutricionistas, aumentou? Sim, amigo mesmo. Até porque as especialidades vieram nessa época, né? Eu, por exemplo, me especializei em gastroenterologia e saúde intestinal nessa época, entende? Então, eu atendo pessoas com problemas direcionados à saúde gastrointestinal. Atendo emagrecimento também, né? Hipertrofia também, mas a maioria das pessoas vem por conta disso. Então, realmente cresceu bastante. O nutricionista é uma pessoa que faz, além de cuidar da saúde de uma forma completa, ele ainda faz prevenção de doenças, né? Então é muito, muito legal visitar, né? Me visitar. Muito legal ir no nutricionista. Olha, doutora, nós vamos fazer uma pausa com os nossos patrocinadores e a gente já volta para falar do Verdades e Mitos, que a gente vai bater nessa tecla de muitos assuntos que vocês me mandaram, para saber se você está sendo seu autonutricionista ou se você está realmente seguindo as orientações do profissional. Fique aí que nós já voltamos.
Esses são os nossos patrocinadores, são os nossos apoiadores. Vocês podem ver também, passando aqui na nossa tela, os patrocinadores, os apoiadores, os telefones de contato. Você pode voltar também na entrevista para você anotar. E falando de um dos nossos patrocinadores, o Estúdio Ti Personal em Laranjeiras. Estúdio Ti Personal que cresceu, tá? Agora tem o espaço para você fazer pilates, spin, jump, a musculação. Você pode fazer fortalecimento, aulas de abdominal e tudo mais que você precisa. Você encontra no Estúdio Ti Personal. Entre em contato @tipersonal no Instagram e marque uma visita também. Lembrando que você, assinando o Clube Mais, você tem acesso a todas as atividades e você pode levar um convidado, um amigo, uma amiga, um familiar, para treinar de graça uma vez por mês. São 12 amigos que você pode levar, cada um mês, e você faz com que ele também tenha a experiência de estar no Estúdio Ti Personal. O Estúdio Ti Personal, que tem um clube de trilheiros também em Caieiras, está explorando muitos lugares, cuidando da saúde, me mandou hoje o presente para poder entregar para ti, doutora Raquel. Você que gosta também, né, das trilhas. Adoro. Tá, a Tanto camiseta trilhas aí. de bike quanto trilhas a pé. Ah, que delícia. A camiseta, obrigada. os trilheiros do Ti Personal. Doutora Raquel está convidada a fazer parte. Você viu que não tem desculpa para não ter saúde, né? Nutricionista, personal. O Ti Personal, parceiro da gente, está sempre conectado nas nossas redes sociais e também com os nossos convidados. Nós chegamos no segundo bloco, doutora, que é a hora que nós temos os verdades e mitos, onde as pessoas elas costumam tirar muitas dúvidas. E agora, para começar, algo que é um pouco polêmico. Algumas pessoas dizem, eu não vou no nutricionista, não porque eu não confio no trabalho dele, mas eu não quero ser exposto no meu processo de emagrecimento ou ganho de massa muscular, ele postar nas redes sociais uma foto de antes e depois, colocando ali para todo mundo ver. Isso é ético ou tem que ser combinado entre o paciente e o profissional? Isso não é ético, tá? Nutricionistas postarem o antes e o depois, né? Assim, nas redes sociais, infringe o nosso código de ética. Então, não é ético, a gente não pode fazer isso. A gente pode fotografar os pacientes no consultório, guardar as fotos para ir comparando conforme o tratamento, mas comparando o paciente com ele mesmo e não com outros pacientes, com outras pessoas. E algo também que eu recebi muitas perguntas sobre isso. Por que o nutricionista sempre me indica o alimento mais caro? Existe uma opção mais acessível para o meu bolso que pode dar um resultado? Com certeza, isso é um mito, tá? Não é? A gente não indica o alimento mais caro, a gente indica a diversidade de acordo com, né, com o que o cliente precisa, com o que o paciente precisa dentro da rotina dele, né? Então, se o paciente, a gente tem que identificar primeiro, né? O que o paciente, até onde ele pode. Então, se ele não puder comprar um kiwi, por exemplo, eu não vou indicar, né? Ou então eu vou perguntar, tudo bem eu colocar um kiwi por aqui? Estou dando o exemplo do kiwi, tá, gente? Mas pode ser qualquer coisa, né? Que a gente sabe que a caixinha de kiwi está um pouco mais cara. O paciente vai me falar, não, Raquel, tudo bem. Eu sempre pergunto, falo, olha, eu vou colocar uma suplementação aqui de whey protein, enfim, como que, né, você consegue adquirir, tudo bem para você, senão a gente tem outras alternativas. O nutricionista, eu tenho que achar sempre uma alternativa para o meu paciente, eu não posso deixar ele, né, sozinho com as coisas que eu coloquei sem conversar com ele, não posso, a gente tem que combinar em conjunto. E o processo de adaptação, doutora? Porque eu não tenho atendimento com nutricionista, não tenho acompanhamento. Tá. Só que a partir de segunda-feira, que é o dia que as pessoas amam de começar, né, os projetos, eu tô com a nutricionista. Só que eu nunca comi aquele alimento, eu não tenho uma facilidade para consumir aquele alimento, eu nem café da manhã eu tomo. E agora eu tenho que mudar a minha vida do dia para a noite. Isso não vai fazer mal para o meu organismo? O excesso ou cortar algo assim inesperadamente? Primeiro que a gente não muda do dia para a noite.
É uma transição e é gradual. Então, se o paciente não come salada, por exemplo, ele fala, Raquel, não gosto de salada, nunca comi, mas eu estou aqui porque eu quero mudar a minha alimentação. Então, a gente vai aos poucos fazendo uma transição. Não é da noite para o dia que eu falo, para tudo, deixa de comer isso e come aquilo. É claro que se a pessoa estiver comendo miojo e nuggets, eu vou falar, olha, a gente precisa negociar, né? Mas miojo e nuggets não é uma comida que vai te ajudar nos seus objetivos. Então, a gente vai negociando. Mas eu nunca faço uma transição radical, né? Isso não é recomendado, a não ser que o paciente esteja pronto para essa transição. Se eu identificar que ele está pronto, eu converso com ele e falo, você topa? Por exemplo, dieta cetogênica, que é uma dieta que ajuda, né, as pessoas a terem um resultado melhor em termos de emagrecimento. Se eu identificar que a pessoa está pronta para fazer, eu sugiro a dieta e se ela falar, não, eu topo, eu vou acompanhando. É porque eu não deixo o paciente sozinho, né? Ele sai da consulta, mas ele tem o meu celular, ele tem o meu WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer problema, ele vai me escrevendo e a gente vai conversando. Eu jamais deixo alguém sozinho. E aqueles profissionais que são os profissionais da permuta, por quê? Ele atende o paciente ou a paciente e diz assim, olha, você precisa comprar isso e aquilo e você precisa ir nessa loja e comprar porque lá os produtos vão resolver o seu problema. Ele está fazendo uma permuta porque o outro vai ganhar também. Isso é ético dentro da profissão? Não, Ou você entrega para a pessoa e ela vai no lugar que ela acha que é mais acessível, que seja mais próximo da casa dela para poder comprar? exatamente. Não, não é ético. A gente, quando vai fazer uma indicação, a gente faz pelo menos umas 3 indicações de produto, de marcas de produto, porque às vezes o paciente fala, mas qual whey que eu vou tomar? A gente indica pelo menos umas 3 marcas. Ah, mas aonde que eu vou comprar? Falou, olha, aqui em Caieiras tem esse lugar, esse tem o preço melhor. Normalmente a gente vai fazendo indicações de acordo com a disponibilidade do produto, né? Eu sei que nesse lugar tem, o preço está razoável e também de acordo com a parte financeira, né? Onde está melhor. Suplementação, por exemplo, às vezes o paciente fala, mas eu quero comprar no Mercado Livre. Aí eu já falo, tem um pouco de cuidado, porque né, o Mercado Livre ele tem muita coisa segura, mas infelizmente ainda tem uma outra empresa que vende produtos falsificados e às vezes nem a empresa que está vendendo sabe que aquilo é falsificado. Então eu sempre recomendo comprar em lojas ou comprar no site da própria marca do produto que ele gostou, entendeu? A questão que pega muito também é a informação compartilhada. Eu passo na nutricionista, ela vai prescrever algo para poder fazer. Aí eu chego lá em casa, família, vamos todos agora seguir isso aqui porque a nutricionista me passou isso. Só que o meu pai, a minha mãe, o meu tio, o meu avô, eles não foram na nutricionista. E aí todo mundo segue essa dieta, segue essa prescrição, só que tem resultados em uns e em outros não. Isso é um caso que acontece muito da pessoa se consultar com o profissional e compartilhar aquela informação como se fosse algo regrado para todo mundo? Às vezes acontece sim, Abidiel. E, bom, toda vez que a gente faz uma prescrição nutricional, ela é sempre individualizada. Mas muitas vezes a gente conhece a família e a gente, né, de acordo com as questões de saúde daquela pessoa, também não há problema nenhum em compartilhar um hábito novo que ele adquiriu, entende? Então, se ele começou a fazer a mudança para promover a saúde nele, no paciente, e aquilo pode ser compartilhado, eu sempre falo, olha, você pode compartilhar com a sua família, tudo que você estiver comendo, né, a mesma qualidade da comida é a mesma qualidade para a família inteira, é óbvio que vai mudar as quantidades, né, horários e tudo mais, mas a qualidade da comida pode ser compartilhada, por que não? E doutora, algo que me mandaram também, que disseram que fazem, né? E eu quero saber se é verdade ou se é mito. Eu não costumo comer à noite, porque quem come à noite engorda mais do que quem come durante o dia. Isso é verdade ou é mito? O horário muda realmente o corpo em relação a ganhar massa ou não? Muda um pouco sim, tá? Então, assim, no geral é mito, mas tem muitos estudos científicos que falam que no período noturno, e faz todo sentido, tá? É uma questão fisiológica mesmo, natural. No período noturno você está se preparando para ir dormir.
Então, o teu corpo, ele abaixa a taxa metabólica basal, ele reduz a quantidade de enzimas digestivas para a tua digestão. Então, o mais fisiológico é você comer menos e não comer nada, né? Não é preciso não comer nada, mas você comer menos é mais indicado, tá? Olha, algo que cresceu muito foi as pessoas estarem nos estúdios, nas academias, treinando muito, e com isso foi associado à profissão do nutricionista. Em que momento no meu treino eu preciso contratar um profissional? Comecei a treinar, eu já preciso contratar um profissional? Depois de que período que é legal ou seria mais correto de ter um profissional te acompanhando ali para eu ter um treino saudável e também uma alimentação que me ajude dentro do objetivo que eu tenho? Em qualquer momento você pode contratar esse profissional, né? E assim pode ser antes, durante, enfim, depois. É óbvio que quanto antes você começar a planejar sua alimentação, vai ser melhor e o resultado vai ser melhor também. Não adianta lá no final, né? Agora eu vou procurar um nutricionista, porque você perde todo um resultado, né? Toda uma performance por conta, às vezes, de uma alimentação que não está adequada para você. Então, quanto antes é melhor, sem dúvida. E a questão dos suplementos que você citou já na entrevista, existem os suplementos que eles já vêm prontos, feitos pelas marcas, mas eu já ouvi falar de pessoas que conhecem alimentos que ele pode substituir a questão da suplementação, tipo o hipercalórico. Existe o hipercalórico caseiro, vamos dizer assim, Uhum. que ele tem o mesmo resultado ou o que vem da marca, da empresa, ele vem mais completo? Olha, todo suplemento é um complemento, começa por aí. Então a gente só vai prescrever se realmente for necessário. É por isso que eu não entrego a prescrição na hora. Primeiro eu vou calcular o plano alimentar e aí depois que eu calcular, se eu ver, né, que por uma questão de volume, enfim, ou de horário, né, alguma coisa da rotina do paciente, eu ver a necessidade que ele precisa de uma suplementação, eu prescrevo. Se não, a gente fica só com a alimentação, né? Ninguém é obrigado só porque está treinando, preciso tomar whey protein, preciso tomar creatina. Creatina, por exemplo, o corpo nosso produz creatina. É uma produção natural dentro do corpo. Então a gente teoricamente não precisa de fora, né? Mas quando a gente quer atingir às vezes algum resultado, a gente precisa de um reforço. Mas tudo isso é avaliado na consulta, é avaliado a hora que a gente está escrevendo o plano alimentar. Bom, E hoje o maior inimigo do nutricionista se chama a canetinha do Monjaro, ou ela pode ser alinhada a um tratamento. eu não considero inimigo, tá? Eu acho que para algumas pessoas ela é uma oportunidade, né? Ela é uma mudança de vida e para algumas pessoas ela é de fato uma fuga, né? Alguma coisa paliativa, entende? Para os meus pacientes ele é uma oportunidade, ele é uma ferramenta. Para quem está comigo é uma ferramenta. Para quem está longe do nutricionista e não quer saber de mudar o hábito alimentar, é só né, alguma coisa a mais que vai iludir a pessoa, porque a hora que ela parar de tomar, todo o resultado dela volta. E hoje as redes sociais, doutora, elas expõem muito o profissional. Uhum. E muitas pessoas comentam dizendo assim: ah, eu não vejo a minha nutricionista ou meu nutricionista postando lá alimentação regrada, ou ele está acima do peso, ou ele bebe, ele fuma, ele faz isso. Então não vou mais passar com ele, porque ele não condiz com a imagem que ele tem para poder me passar. Isso tem a ver uma coisa com a outra? A imagem do profissional fora do trabalho dele com ele profissional, isso mais afasta as pessoas do que traz pacientes? Eu acho que aquilo que você trabalha é aquilo que você acredita, é aquilo que você faz na maioria do tempo. É óbvio que assim, né? Não vou dizer, eu não como. A gente vai entrar na Páscoa, não vou comer chocolate? Vou comer, porque eu gosto de chocolate. Mas eu sei exatamente o que eu posso dentro dos meus limites, né? E não é uma coisa que eu como todo dia, que faz parte da minha rotina, que está destruindo a minha saúde. Não. Eu como com prazer. E é isso que eu ensino para os meus pacientes também, é a mesma coisa. Eu não tiro. Se o paciente chega para mim e fala, Raquel, eu adoro chocolate.
Eu falo, calma, vamos estudar um jeito de deixar ele na tua alimentação de forma que ele não vai te prejudicar, de forma que ele vai, né, te ajudar e vai te motivar para dar o próximo passo. Então, não é... A gente tem que fazer aquilo que a gente acredita. Então, é importante, sim, né? Um nutricionista que bebe, que posta um monte de bobagem, como que ele vai dar um estilo, vai oferecer um estilo de vida melhor para o paciente dele, sendo que ele mesmo não faz isso, né? Então, E como que as pessoas podem te encontrar, doutora, nas redes sociais e também conhecer o espaço para marcar, né, uma visita? Olha, vocês podem me encontrar. O meu Instagram é kelmrocha.nutri e o meu consultório fica aqui no centro de Caieiras, ali ao lado da Igreja Santo Antônio. Tem um prédio amarelinho ali. É ali que eu fico todo dia. E os atendimentos online, eles existem no seu Sim, trabalho? sim. Não consigo ir até o consultório, eu estou viajando, meu Deus do céu, Nutri, me Tranquilo. ajuda. Como que acontece? Tranquilo, é só agendar. Da mesma forma que eu atendo presencial, eu atendo online. A única diferença é que no presencial eu faço toda a avaliação antropométrica, com ultrassom, com bioimpedância, né? Eu tenho ultrassom que é bastante moderno também. Já o pessoal online eu não faço avaliação antropométrica, mas aí a gente indica às vezes alguma clínica, algum lugar perto de onde a pessoa está para fazer, se for necessário uma avaliação completa. Senão a gente consegue trabalhar com peso, com altura, com medidas que o próprio paciente tira na casa dele. E falando de indicação, existe essa parceria de o nutricionista, a nutricionista indicar um personal para a pessoa para poder ajudar, ou até mesmo a psicóloga, porque eu já ouvi de uma pessoa dizendo assim, olha, eu faço todo que a nutricionista pede, mas eu não consigo emagrecer. E a nutricionista diz para ele, eu acho que você precisa de um psicólogo, porque você mentalmente não está preparado para um processo como esse. Exato. A gente sempre tenta trabalhar num processo multidisciplinar para ter o melhor resultado, né? Então, quando é necessário, sim, eu indico médico, quando é necessário, eu indico psicólogo, indico personal, porque quando o tratamento ele né, abrange várias vertentes, a gente tem um resultado melhor, mais efetivo, mais duradouro, entende? Doutora, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, porque a sua agenda é bem corrida, Isso. mas se você que precisar de um nutricionista, fale com a doutora Raquel Rocha. Quero te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui, ter ensinado a gente mais sobre a profissão e deixar o espaço para suas considerações finais, seus recados para o pessoal que está nos assistindo. Pessoal, não tenha medo de nutricionista. Se você tem algum problema de saúde ou se você quer prevenir problemas de saúde, a nutrição ela é sempre bem-vinda. Então, não tenha medo. Eu estou lá no meu consultório, né, todos os dias da semana. Quando eu não estou no consultório, eu estou no online. Você pode tirar dúvidas. Se quiser me mandar uma mensagem para tirar dúvida, eu estou à disposição. Só procurar o meu telefone. Pessoal, eu tenho que falar também da XR Imports. Você que precisa comprar o seu aparelho celular, fazer uma assistência técnica, XR Imports de Caieiras é o lugar certo. Você precisa ir lá, faça uma visita. Eles têm todo o departamento ali para poder te atender e te indicar o melhor aparelho, com o melhor valor, e você realizar o seu sonho ou de algum familiar. XR Imports é o lugar certo para você elevar o seu nível. Quero agradecer mais uma vez a doutora e você que está nos assistindo pela parceria do Rede Social Entrevista e eu conto com a sua audiência. Até a próxima, se Deus quiser.